espaço privilegiado para a música que a gente faz, porque, na verdade, elas são construídas para que tudo soe bem. É um espaço em que aquela ligação da beleza arquitetônica, beleza do prédio com a beleza da música cria um momento realmente de muita elevação e de muita sensibilização. Eu acho que sim, a gente pode tocar a mesma coisa na sala, sala do concerto, porque sabe como é tocar na igreja. Agora, se você nunca toca na igreja, eu acho que é difícil você sentir o Vivaldi como é, o Bach como é, porque você tem realmente sentir os sinos e o eco e todas essas coisas que você sente numa igreja. Sonata número 1, Allegro, take 1. As sonatas são formas que tiveram diversos significados. Uma sonata na época barroca não é a mesma coisa que uma sonata na época clássica de Mozart e Haydn, por exemplo. Na época barroca, as sonatas são conjuntos de 3 ou 4 movimentos que se alternam, andamentos, né? Velocidades mais lentas com velocidades mais rápidas. Os andamentos eram tudo mais lento. Andante era como eles andavam naquela época, não hoje como a gente anda, entendeu? Allegro é uma coisa vivace, era tudo diferente os tempos naquela época. Então tem que pesquisar muito e tem que sentir a época antes de você começar a tocar essas músicas. Você tem que inspirar e respirar o ambiente daquela igreja. Quando você anda, por exemplo, numa cidade como Londres, você passa as grandes catedrais e você vê que isso é história, isso aqui é cultura, a gente vive essa cultura. O sonato barroco normalmente tem o parte do solo, tem o parte do baixo contínuo. O baixo contínuo consiste do cravo e o cello. A parte grave do cravo, ela é composta pelo compositor
assim como o violoncelo tocado pelo David. Agora, a mão direita do cravo improvisa acordes que são, digamos, escolhidos em função das cifras que o compositor colocou sobre o baixo. A música barroca parece um pouco com o jazz de hoje em dia. Era uma música onde o compositor ele escrevia a parte de solista, ele escrevia uma indicação do que seria o acompanhamento. Mas se esperava do solista, se esperava também do acompanhador que ele improvisasse, que ele adicionasse algo que é tipicamente dele para essa música, né? Nesse tipo de música, você não simplesmente toca exatamente o que está escrito. Você tem o direito e o dever, inclusive, de improvisar, de fazer com que cada apresentação seja única, com que cada uma das apresentações tenha alguma coisa de nova. O perigo de fazer com um trio sonata, como a gente tem, é que se você, o baixo contínuo, improvisa muito em cima daquela linha, e você tem o solista também improvisando com os ornamentos em cima, e o cravista também improvisando, você pode ter, no mesmo tempo, você tem justamente um clash, às vezes dissonâncias que não está escrito. Não? É uma coisa que você, inclusive, tem que treinar um pouquinho, né? Você, se não está acostumado, né, a fazer, é preciso de você, durante o aprendizado das obras, né, você realmente já pensar nisso. O que é interessante também é que nós podemos responder uns aos outros com os ornamentos. Então, em algum momento, o Antônio faz um ornamento que eu posso responder em seguida no baixo contínuo. Essa brincadeira é muito gostosa. A gente toca bem, né? O Vivaldi era professor em Veneza, ele era padre, ele dava aula nos ospedale, que eram as escolas ligadas às igrejas em que os jovens aprendiam. Então ele escreveu várias obras, principalmente corais, para meninas que estudavam no seu colégio. E, bom, ele era um compositor bastante conhecido naquela época e ele escreveu esse conjunto de sonatas que é, assim, fundamental no repertório de violoncelo solista. Uma coisa que acontecia na época que era assim, digamos, mais rara, né, era você ter a possibilidade de publicar suas obras. Não é como séculos depois que as pessoas brigavam pelas obras dos grandes compositores, né? Então, o Vivaldi ele só publicou algumas das centenas de concertos e sonatas que ele escreveu. E o fato de ele ter escolhido essas 6 em especial é porque ele deve ter considerado essas deram certo. Essas realmente foram muito boas e valem a pena serem publicadas.
elas tiveram, então, uma difusão, um alcance muito grande. Elas se tornaram o repertório, por assim dizer, quase que obrigatório. Até hoje, os violoncelistas tocam essas sonatas como parte do repertório imprescindível para o violoncelo. Eu já as conheço de criança, né? Desde que comecei a tocar violoncelo. Elas fazem parte, ou pelo menos algumas delas fazem parte realmente do repertório de todo violoncelista, principalmente do violoncelista que está começando, né? Elas aparentemente são fáceis, mas elas têm uma mensagem e uma qualidade musical que as põe muito acima disso. Elas têm uma inocência, por assim dizer, por um lado, uma simplicidade, digamos, de construção, que às vezes até torna difícil a nossa realização, porque exatamente a música tão transparente, tão simples, encerra uma melodia tão bonita que nós temos que valorizar ao máximo com os nossos recursos expressivos. Eu estou realizando mais um sonho fazendo esse projeto, porque eu conheci a Rosana quando eu cheguei no Brasil e tocava os sonatas do Vivaldi com ela. Agora, o Antônio era sempre um sonho tocar com ele também, porque ele, além de ser um grande amigo da minha esposa, Esther, ele é uma pessoa que eu coloco lá em cima como um grande cellista. Eu acho que o Antônio ele é um grande, digamos, músico, principalmente quando ele toca música barroca, ele tem uma comunhão com essa música que faz com que ele transforme essas sonatas em pequenas joias, pequenas pedras preciosas do repertório do violoncelo.